Paz, Senhor, irmãos. É uma mensagem curtinha, que é algo que eu reparei no culto passado, que até conversei com o pastor Antônio. Ainda em Lucas 5, eu percebi algumas coisas, no momento mesmo eu percebi mais uma mensagem, além da mensagem que o pastor Antônio colocou, né? E isso mostra como também a palavra ela é viva, né? E como ela consegue em trechos tão curtinhos, ter tantas mensagens para ensinar. E só para recapitular, eu sei que a gente viu na semana passada, mas eu vou ler novamente e vou pontuar o que eu percebi, né, nessa passagem. Então, é em Lucas 5, mas eu vou começar a partir do versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se ali as redes. E fizeram o sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Algo que eu percebi nessa mensagem também é como Deus usa o milagre nas nossas vidas. Igual hoje mesmo a gente teve notícias de tantos milagres que Deus fez em nossas vidas, né? Na vida dos nossos irmãos. E, e eu percebi que Deus ele coloca mensagens nos milagres que ele faz também. Não são simplesmente milagres, são presentes, são entregues sem nenhum propósito. Assim como foi com Simão e os outros apóstolos, a pesca não foi simplesmente para que eles tivessem mais peixes, né? Foi uma pesca que foi para, além de comprovar a divindade de Cristo para eles, foi também para chamar eles para esse chamado que ele acaba dando a eles no final. E eu vou colocar aqui as minhas anotações mesmo, porque uma coisa que eles poderiam ter feito ao receber esse milagre dos peixes, eles poderiam ter simplesmente pensado: poxa, olha o tanto de peixe que a gente conseguiu com esse milagre, né? Vamos continuar tendo fé e vamos continuar trabalhando, pescando e vamos ficar rico pescando e se aproveitando desse milagre, né? Mas naquele mesmo momento, provavelmente eles já conheciam a fama de Jesus, né? Já sabiam que Jesus, até porque eles estavam lá na hora que Jesus faz o ensino ao povo, eles já, de certa forma, eles já conheciam a palavra, só que eles não tinham se entregue de verdade, né? E esse milagre foi, primeiro, para confirmar, né, a eles quem era Jesus, e também mostra uma coisa que foi uma coisa que mais me tocou, foi justamente de Deus usar algo que eles conheciam, que era a pesca, para poder transformar eles em pescadores de homens. E é isso que eu fiquei meditando, né? Que Deus ele pode usar aquilo que fazemos, aquilo que somos bons, para fazer a obra dele. E um exemplo que eu tive, algo que eu tenho visto bastante ultimamente, é sobre
comprovações científicas que comprovam a Deus, né, a existência de Deus. E tem um cientista que eu gosto muito dele, que é o Marcus Erbelin, que ele não é criacionista, ele é estudioso do design inteligente. Ele é cientista, ele trabalha na... Qual faculdade? Deixa eu ter colocado a universidade que ele trabalha. Mas, isso, Unicamp. E ele é um cara, ele é muito bom. E ele é um cristão convicto. Ele tenta não, né? Ele consegue comprovar mesmo através da ciência muita a existência de Deus, né? Como que o criacionismo ele é verdadeiro. Mas uma coisa que eu vi pela história dele é justamente algo que eu vi pela história de Simão, que ele é uma pessoa que gostava muito de ciência e trabalhava com ciência. Ele era uma área bem específica da ciência que ele faz com bioquímica, mas o que Deus fez na vida dele não foi tirar ele e falar assim, ó, você não vai mais ser cientista, você vai ser simplesmente não, né? Vai ser evangelista agora. Não, Deus falou, tá vendo isso que você faz? Tá vendo isso que você se dedicou? Agora você vai continuar sendo cientista, mas você vai agora trabalhar para o reino, sendo cientista. E a mesma coisa aqui que aconteceu com Simão, né? Você vai ser pescador, você é um grande pescador, mas agora você vai ser um pescador de homens. Você não vai deixar de pescar, mas agora você vai jogar a sua rede para poder pescar homens para o Senhor. E isso é algo que me tocou, porque muitas vezes a gente pensa, a gente precisa largar tudo, como eles largaram. Ele realmente largou tudo. Vou deixar de ser pescador para ser pescador de homem, como Jesus me prometeu. Assim como Marcos, ele largou a ciência mundana para poder ser um cientista que vai trabalhar para o reino. E o que eu aprendi nessa passagem é isso. É que a gente não precisa necessariamente largar aquilo que fazemos, mas temos que fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Um outro exemplo que eu pensei aqui é a mesma coisa que você ter uma costureira que gosta de costurar. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. E ela recebe o chamado, mas não para largar o trabalho de costureira, mas não para começar a costurar, só que fazendo a obra do Senhor, entregando roupa para as pessoas. Seria a mesma coisa para um cozinheiro, para uma pessoa, sei lá, vamos fazer com que a sua empresa de confecção cresça, mas a pessoa, muitas vezes, as pessoas acabam usando o milagre para si mesmo, né? Não consegue perceber as mensagens que há no milagre. E a pessoa pode acabar pensando, poxa, minha confecção, agora tô ganhando dinheiro, e aí que a pessoa acaba se desviando. Mas não, a mensagem de Deus, muitas vezes, a pessoa perde a mensagem nesse momento. Se o Senhor prosperou o seu negócio, provavelmente Ele quer que você use esse negócio para poder evangelizar. Se o Senhor está prosperando os seus estudos em alguma coisa, Ele quer que você use para o bem. Se Deus ele permitiu que você se tornasse, sei lá, um médico que você sempre quis ser, não é para ser um médico para ficar rico, mas é para ser um doutor para poder ajudar as pessoas, né? E é mais nessa mensagem que eu também tento pautar minha vida, né? Eu comecei até a perceber mais isso depois dessa mensagem do abandono que Deus quer que a gente abandone as nossas redes. Não é abandonar simplesmente aquilo que fazemos e começar a seguir cegamente o Evangelho, tentando fazer as coisas achando que a gente entendeu a mensagem. Mas eu imagino que Deus muitas vezes tem esse interesse em nós, em fazer com que a gente abandone o modo que a gente faz as coisas de modo mundano para começarmos a fazer de modo santo. E eu imagino que cada um no coração vai conseguir compreender essa mesma mensagem naquilo que cada um faz, né? No trabalho de cada um.
E eu sempre gosto de colocar eu como exemplo, porque toda mensagem que eu tento colocar aqui é quando eu percebo algo que é para mim e eu tento mostrar para os irmãos como isso me afetou. Como todo mundo sabe que eu sou que eu sou desenhista e é algo que sempre me fica batendo na minha cabeça é como usar isso pro reino. E eu sei como Deus já falou várias vezes comigo como eu devo fazer, mas eu sempre tento ignorar, né? E novamente me confirmou novamente o modo como eu devo usar os meus dons pro reino. É desse mesmo modo, tentar abandonar do modo como eu tenho feito para poder fazer do modo como Ele quer que eu faça, né? E fica essa mensagem para os irmãos, espero que chegue no coração, cada um tenha compreendido. Se não, se não tiver compreendido, pode me perguntar que eu explico melhor, mas meu medo aqui é de eu não ser claro nas minhas palavras, né? Porque eu tenho esse medo muito de não ser muito claro. Mas eu agradeço essa oportunidade, agradeço por essa oportunidade que Deus me deu de poder passar essa mensagem para os irmãos. Obrigado.